Eu me chamo Gabriel e até há algum tempo levava uma vida completamente normal. Não acreditava em coisas paranormais, nem em espíritos, nem em nada que não pudesse ser explicado com lógica. Mas tudo mudou de repente quando comecei a receber ligações. Tudo começou no final de 2019, quando meu melhor amigo Bruno morreu num acidente de carro. Foi um golpe para mim porque éramos inseparáveis desde a infância. E a culpa foi minha, porque na noite do acidente ele me ligou pedindo para que eu fosse encontrá-lo, mas eu não atendi. Estava cansado, distraído e achei que ligaria de volta depois. Só que esse depois nunca chegou. Depois do funeral fiquei obcecado com a ideia de que, de alguma forma, eu devia fazer algo por ele. Não conseguia parar de pensar naquela chamada perdida. Na minha desesperança, comecei a acender velas no meu quarto. Não fiz isso por nenhum motivo específico, apenas como uma forma de pedir perdão e tentar expressar o que sentia. Minha mãe viu isso várias vezes e me perguntou se eu estava rezando, mas nem eu mesmo sabia ao certo o que estava fazendo. Uma noite, pouco depois do enterro, recebi a primeira ligação. O número na tela era o de Bruno. Meu coração paralisou. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas não atendi. Não conseguia. O telefone tocou por vários segundos até que a chamada caiu. Fiquei olhando para a tela, incapaz de processar o que tinha acabado de ver. Tentei me convencer de que era um erro no sistema, talvez um problema na rede. Mas então o telefone tocou de novo, e dessa vez atendi. Alô? Disse com a voz trêmula. Por um momento só ouvi silêncio do outro lado, seguido por um sussurro. Gabriel. Era a voz dele. Não podia ser. Era impossível porque Bruno estava morto, mas ali estava sua voz, suave, distorcida, como se viesse de muito longe. Bruno? Murmurei com o coração batendo forte no peito. Um silêncio prolongado, depois uma respiração interrompida. Você me deixou sozinho. Desliguei a chamada na hora. Não conseguia suportar. Senti o ar ao meu redor ficar pesado, como se alguém estivesse na sala comigo. Olhei para a vela que havia acendido antes de dormir. A chama estava tremulando violentamente, como se algo invisível a agitasse. Não consegui dormir aquela noite. Na manhã seguinte tentei verificar o histórico de chamadas, mas o número não aparecia no registro. Revisei várias vezes, convencido de que deveria estar lá, mas não havia nenhum traço. Durante o dia, tentei me convencer de que tudo tinha sido fruto do estresse, uma lembrança ruim que minha mente criou. Mas as ligações continuaram, sempre à noite, sempre do número dele, e cada vez a voz soava mais real, mais insistente. Venha me procurar. O pior foi quando ele começou a mencionar coisas que só nós dois sabíamos, coisas que não podiam ser coincidência. Cadê? Meu boné vermelho? Eu deixei na sua casa. Me paralisei. Era verdade. O boné ainda estava no meu armário porque eu nunca tive coragem de devolvê-lo para a família dele. Eu te vi antes de você sair do carro naquela noite, mas não disse nada. Comecei a chorar. Era verdade. Nos cruzamos algumas horas antes do acidente e eu não me despedi como deveria. Estava ocupado, apressado como sempre. Mas isso não podia estar acontecendo. Tentei ignorar as ligações e deixei o celular no modo avião. Mas toda noite a vela se apagava sozinha. Isso acontecia sem vento na sala, e o ar sempre ficava pesado e frio. A culpa virou terror. E então entendi que o que estava me chamando não era Bruno. Era algo mais, algo que eu havia chamado sem querer. As noites se tornaram insuportáveis. O telefone continuava tocando na mesma hora, mesmo estando desligado e no modo avião. O número de Bruno aparecia na tela como se ele estivesse vivo. No início eu ignorava as chamadas, mas a insistência foi demais. Sempre era o mesmo sussurro. Gabriel, venha me procurar. Havia algo no tom da voz que não parecia o Bruno. No início só tristeza, mas com o tempo a voz se tornou mais autoritária e agressiva. Você me deve. Naquela noite peguei o telefone com as mãos tremendo e atendi. Bruno, me diga o que você quer. Um silêncio se espalhou por vários segundos até que, finalmente, a voz respondeu com um tom que me fez tremer. Não foi sua culpa, mas você não pode me ignorar.
Meu corpo paralisou. A voz soou muito clara, muito presente, como se não viesse do telefone, mas de dentro da sala. A vela que eu tinha acendido sobre a mesa se apagou de repente, como se alguém tivesse soprado nela. Olhei ao redor e senti que não estava sozinho. Na manhã seguinte, tentei falar com alguém sobre o que estava acontecendo. Fui até minha mãe e, quando comecei a explicar, percebi que ela estava nervosa. Suas mãos tremiam enquanto me interrompia. Gabriel, filho, já chega dessas velas. Como assim, mãe? Olhei para ela com uma mistura de medo e resignação. Te vi acendendo velas todas as noites na sala e murmurando coisas, como se estivesse falando com alguém. Pensei que estivesse rezando, mas agora fiz uma pausa e baixei a voz. A casa está diferente desde que comecei com isso. Um calafrio percorreu minha espinha porque eu não me lembrava de ter falado em voz alta enquanto acendia as velas. Naquela noite, decidi fazer algo diferente. Em vez de acender uma vela, deixei-a apagada. Às 13h14, o telefone tocou novamente. Dessa vez, quando atendi, não ouvi a voz de Bruno. Ouvi outra coisa, um som úmido, como se alguém estivesse respirando com dificuldade. Depois, o barulho de dedos arranhando. Já não precisa das velas, eu já estou aqui. O telefone desligou de repente e então os golpes começaram na minha janela. No início eram suaves, como pancadas leves, mas logo ficaram insistentes. Toc, toc, toc. Meu corpo paralisou porque não havia vento nem ninguém do lado de fora. Mas o som continuava, cada vez mais alto e desesperado. Com o coração na garganta, tentei me armar de coragem e me aproximei lentamente. A janela estava entreaberta e, por um instante, vi uma sombra atrás do vidro. Não era uma sombra humana, era longa, com dedos finos e garras que arranhavam o vidro. Quis gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. Então o telefone tocou novamente. Dessa vez não atendi. Em vez disso, me forcei a recuar em direção à cama, me cobrindo com o lençol, como se isso pudesse deter o que quer que estivesse do lado de fora. Fechei os olhos com força e comecei a rezar qualquer coisa que viesse à mente, até que o barulho parou. Mas ele não tinha ido embora. Gabriel, sussurrou uma voz dentro da sala. Meu instinto gritava para não olhar, para não dar chance de aquilo entrar completamente no meu mundo. Mas minha curiosidade foi mais forte. Abri os olhos e lá estava. Ao pé da minha cama, a figura de Bruno, ou algo que tentava parecer com ele. Seu rosto tinha a mesma estrutura, mas sua pele era cinza, seus lábios muito escuros e seus olhos eram completamente vazios, como se dentro de sua cabeça não houvesse nada além de um abismo sem fim. Tentei me mover, mas meu corpo não respondeu. Estava preso na cama, incapaz de gritar ou correr. Você tem que vir comigo, murmurou a entidade com um tom que ecoou pela sala. Quis dizer que não, que sentia muito e que não podia ajudá-lo. Mas antes que pudesse formar palavras, seu rosto começou a mudar. Se distorceu, transformando-se em algo irreconhecível. Uma máscara de pesadelo com um sorriso que se estendia além do humanamente possível. Você me chamou. Sabia que não podia continuar fugindo. Tinha que quebrar o vínculo. Me obriguei a lembrar como tudo começou. As velas, o remorso, a dor de tê-lo deixado sozinho na noite em que morreu. Tinha aberto uma porta que não deveria ter aberto e agora precisava fechá-la. Com todas as minhas forças, fechei os olhos e comecei a rezar em voz alta. Não tinha uma oração específica na mente. As palavras simplesmente vieram. Pedi perdão. Pedi libertação. Pedi para Bruno ir embora. O ar na sala ficou gelado e um grito desesperado encheu o quarto. Quando abri os olhos, a figura havia desaparecido, mas o telefone ainda tocava. Então desmaiei. Na manhã seguinte, acordei me sentindo exausto, como se tivesse lutado contra algo em um sonho real demais. Revisei meu celular e, pela primeira vez em semanas, não havia chamadas perdidas. Na mesma tarde, juntei todas as velas que ainda tinha no quarto e as joguei no lixo. Decidi visitar o túmulo de Bruno não para pedir perdão, mas para me despedir de verdade. Quando cheguei ao cemitério e parei em frente à lápide, meu celular vibrou no bolso. Tirei-o devagar, mas não havia chamada perdida, nem número desconhecido, nem notificação.
Acredito que no final esses eventos terminaram porque eu finalmente soltei o que tanto precisava soltar desde o início. Me chamo André, e até pouco tempo atrás nunca pensei que algo tão simples como mudar de apartamento poderia se tornar um pesadelo. O que vivi nesse prédio continua me perseguindo até hoje. Era junho de 2021. Eu tinha encontrado um apartamento a bom preço em um prédio antigo no centro de São Paulo. Não era grande, mas estava bem localizado e tinha um certo charme nostálgico, com seus corredores longos e portas de madeira desgastadas. O zelador me avisou que o prédio tinha problemas de encanamento e eletricidade, mas isso não me preocupou muito. O que? Ele disse depois sim. Havia algo mais ali. Na primeira noite mal consegui dormir. Não foi pelos barulhos normais de um lugar velho, mas por algo mais inquietante. Ouvi passos leves correndo no andar de cima. Era estranho porque, quando assinei o contrato, o zelador me garantiu que o apartamento de cima estava vazio. No início, achei que fosse alguém do prédio ou talvez um animal de rua que tivesse entrado. Mas os passos continuaram noite após noite, sempre no mesmo horário. Entre 2 e 3 da manhã, eram passos rápidos, brincalhões, como os de uma criança correndo de um lado para o outro. Tentei ignorar até que, uma manhã, encontrei um pequeno papel dobrado no corredor do prédio. A caligrafia era infantil. Não se incomode em subir. Já estou descendo. A mensagem me deixou desconfortável. Naquela tarde fui falar com o Sr. Amaro, o zelador responsável pela manutenção, sobre o apartamento de cima. Comecei. Quando mencionei os passos, o rosto dele mudou completamente. Esse andar está vazio há mais de 10 anos, rapaz, disse ele baixando a voz e evitando me olhar nos olhos. Mas escuto passos todas as noites. Tem certeza de que não tem ninguém lá? Insisti. O Sr. Amaro suspirou e, depois de olhar para os lados, falou baixo. Alguns comentam sobre uma menina, mas ninguém a viu, pelo menos não por muito tempo. Minha pele arrepiou. Naquela noite, os passos começaram mais cedo. Corriam de um lado para o outro mais rápidos e fortes. Era como se essa suposta menina soubesse que eu havia perguntado por ela. Então, a porta do meu apartamento começou a tremer, como se alguém estivesse tentando abri-la do outro lado. Na noite em que ouvi o barulho na porta, sabia que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo. Levantei-me devagar, com o coração batendo forte, caminhei até a entrada e parei. Não ouvi mais nada. Apenas o silêncio pesado do lado de fora. Respirei fundo e girei a maçaneta com as mãos tremendo. O corredor estava vazio, sem sinais de ninguém. Nem marcas, nem uma brisa movendo o ar. Mas o frio era palpável, como se algo tivesse estado ali segundos antes. Não consegui dormir aquela noite. Na manhã seguinte, procurei novamente o senhor. Amaro, dessa vez ele não foi tão evasivo. Filho, se você está escutando coisas é porque a menina já sabe que você percebeu, disse ele, em voz baixa, enquanto fingia limpar o corredor. Seus olhos evitavam os meus. Mas quem é ela? Por que está no apartamento se ninguém mora lá? O Sr. Amaro suspirou, como se estivesse cansado de contar a mesma história. Há muitos anos aquele andar foi ocupado por uma família. A menina se chamava Sofia e morreu em circunstâncias estranhas. Ninguém sabe ao certo como, mas os que ficaram no prédio ouviram seus passos. Alguns até dizem que a viram. Ele me olhou com seriedade. O importante é que se ela te chamar ou aparecer, não responda. E, acima de tudo, não a siga. Um calafrio percorreu minha espinha. Naquela noite, tentei agir como se tudo estivesse normal. Coloquei fones de ouvido, assisti a um filme para me distrair e mantive a luz acesa. Mas às 2 da manhã, como sempre, começaram os passos. Só que desta vez eles pararam na minha porta. Me cobri com um cobertor, tentando controlar minha respiração, quando ouvi sua voz. "Por que não abre para mim?" sussurrou com um tom inocente. Meu sangue gelou. Eu sabia que não deveria responder nem me mexer. Só queria que aquilo fosse embora. Fiquei imóvel. O som de pequenos dedos começou a bater na porta. Começou suave, mas logo ficou mais insistente. "Abra para mim. Abra para mim."
Quando reuni coragem para olhar pelo olho mágico, vi algo que me fez prender a respiração. A sombra de 2 pequenos pés descalços, um ao lado do outro. Um frio intenso percorreu minha espinha quando percebi que as sombras não eram normais. Elas eram borradas, como se realmente não pertencessem a este mundo. Me afastei da porta, com o coração disparado, e me sentei no canto da sala, abraçando as pernas. Queria acreditar que, se eu a ignorasse, ela iria embora. Mas as batidas continuaram. Então a maçaneta começou a girar. Me levantei de repente e corri até a porta, bloqueando-a com o encosto de uma cadeira. Do outro lado, algo estava tentando entrar. O som do trinco era irregular, como se uma mão pequena estivesse forçando-o repetidamente. Um murmúrio muito baixo começou a ecoar no corredor. Embora eu não conseguisse entender exatamente o que estava sendo dito, sabia que não podia continuar ignorando aquilo. Depois de alguns minutos, tudo parou. Houve um silêncio absoluto. Esperei um momento antes de tirar a cadeira e abrir a porta rapidamente. Não havia nada. O corredor estava igual ao de sempre, com a luz fraca brilhando como de costume. Naquela noite, não consegui dormir. Tentei me distrair com qualquer coisa, mas a sensação de que eu não estava sozinho no apartamento se tornou cada vez mais intensa. Os passos no andar de cima começaram de novo, mas desta vez algo era diferente. Não eram corridas brincalhonas como antes, agora eram lentos, arrastados, como se algo estivesse se movendo com muita dificuldade. Ao amanhecer, o som parou na minha porta. Minha respiração ficou ofegante e eu não conseguia me mexer. "Eu sei que você me viu", sussurrou uma voz. Um arrepio gelado passou pela minha espinha. Fechei os olhos e não respondi. Não sei em que momento finalmente apaguei. Na manhã seguinte, decidi que não podia continuar assim. Fui à administração do prédio e pedi para sair. A recepcionista me olhou com desconforto antes de negar qualquer problema. "Senhor, esse apartamento está vazio há mais de 10 anos", disse ela. Expliquei que já sabia disso, mas perguntei se alguém havia morrido lá. Ela confirmou algo parecido com o que o zelador tinha me contado. Uma menina havia desaparecido no apartamento e seu corpo nunca foi encontrado. Diziam que sua mãe enlouqueceu. Depois disso, ninguém mais quis morar lá. Senti o ar fugir dos meus pulmões. Ela havia desaparecido. Simplesmente desaparecido. Quando saí da administração, encontrei o Sr. Amaro. Ele me segurou pelo braço e, com um gesto sério, disse: "Eu te avisei para não dar corda, mas agora ela sabe que você está aqui e não vai deixar você ir embora tão facilmente." Minha pele se arrepiou. Não sabia como escapar de algo que não estava vivo. Na mesma noite, decidi sair do prédio. Nem sequer dormi no apartamento. Fui para a casa de alguns amigos de confiança, onde contei tudo. Na manhã seguinte, recolhi minhas coisas. Não fui ao trabalho naquele dia, só queria resolver tudo relacionado à mudança. Simplesmente saí sem me importar em perder o depósito e o aluguel pago ao Sr. Amaro. Me chamo Marcelo, e há algum tempo fui testemunha de algo que ainda não consigo explicar. Não é uma história que eu goste de contar, mas às vezes sinto que alguém precisa saber. Talvez para que não cometam o mesmo erro que eu cometi. No inverno de 2010, trabalhei como motorista de táxi numa cidade pequena no interior de Santa Catarina. Meus turnos eram à noite, o que significava dirigir por estradas desertas, muitas vezes cobertas de neblina e silêncio. Não me importava muito. A grana era boa e eu já estava acostumado com passageiros estranhos. Mas numa madrugada, peguei uma corrida que nunca deveria ter aceitado. Eram quase 2 da manhã quando parei num ponto vazio bem fora da cidade. A estrada estava deserta, iluminada apenas por um poste distante. Ia seguir meu caminho quando vi um homem parado na sombra, levantando a mão para me chamar. Não tinha ouvido seus passos, nem visto de onde ele tinha surgido. Ele simplesmente estava ali, como se tivesse brotado do nada. "Boa noite", disse ele com uma voz grave. "Me leva até a última casa da Estrada Velha? Aquela rota me deixou desconfiado."
O caminho da Estrada Velha era uma estrada rural que ligava a cidade a um monte de fazendas abandonadas. Algumas casas ainda eram habitadas por moradores antigos, mas ninguém ia para lá à noite. Havia histórias, claro. Gente que sumiu, luzes estranhas nos campos e vozes no escuro. Olhei o homem mais de perto. Ele usava roupas velhas, como se fossem de outra época, e sua pele era pálida. Mas o que mais me incomodou foram os olhos dele. Eles pareciam não focar em nada específico. Quis negar a corrida, mas alguma coisa dentro de mim me obrigou a aceitar. Talvez o cansaço, talvez o dinheiro, talvez outra coisa. Pode subir, senhor. Ele não sorriu nem agradeceu. Apenas abriu a porta e sentou no banco de trás. Arranquei o carro e peguei a estrada que levava à Estrada Velha. A neblina era densa, o que dificultava enxergar mais do que poucos metros à frente. O silêncio entre nós era total. O homem não perguntava nada e nem se mexia. No meio do caminho, tentei quebrar o gelo. Vai visitar a família? Ele demorou para responder. Não, só vou para casa. Não sei porquê, mas aquelas palavras me fizeram apertar o volante com força. Um calafrio percorreu minha espinha. A estrada começou a mudar. As árvores pareciam se inclinar mais para perto, como se quisessem nos engolir na escuridão. Os faróis do carro piscaram algumas vezes, algo que nunca tinha acontecido antes. Mas o pior foi quando vi a casa. Ao longe, mal visível na neblina, havia uma construção de 2 andares. A pintura estava desgastada e as janelas estavam fechadas com tábuas velhas. Aquela era a suposta última casa da Estrada Velha. É aqui, disse o homem com um tom inexpressivo. Parei o carro e virei para cobrar a corrida, mas o banco de trás estava vazio. Não tinha ouvido a porta abrir, nem visto ele descer. O homem simplesmente havia desaparecido. Um suor frio escorreu pela minha testa enquanto eu encarava a casa por alguns segundos, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que a porta da casa se abriu sozinha. Minha respiração ficou ofegante. A porta, que deveria estar trancada, se moveu lentamente, como se algo dentro dela estivesse me esperando. O frio me envolveu por completo. E mesmo que todo o meu instinto gritasse para eu ir embora, algo me fez sair do carro e caminhar até a entrada. Juro que não sei como fiz isso. Parecia que eu estava hipnotizado. O ar cheirava a mofo e madeira podre. O chão rangia a cada passo, e a luz fraca do carro e de uma lanterna que eu carregava iluminava corredores escuros e empoeirados. Havia móveis cobertos por lençóis velhos e retratos nas paredes, rostos de pessoas que pareciam me observar. De repente, um som distante ecoou do 2º andar. Eu não estava sozinho. Sem saber por quê, acabei subindo as escadas. Cada passo ressoava na casa vazia. A porta no final do corredor estava entreaberta, revelando um cômodo dominado por sombras. Dentro, havia um espelho antigo no centro da sala, refletindo algo que não deveria estar lá. Nele, estava o homem que havia entrado no meu carro, mas não era um reflexo exato. Seu rosto estava distorcido, com um sorriso largo e antinatural. Seus olhos eram como buracos vazios. Ele movia a cabeça lentamente de um lado para o outro, como se estivesse me observando. Você não deveria ter vindo. Ouvi uma voz atrás de mim, mas a figura no espelho não mexia os lábios. Meu corpo ficou paralisado. Os retratos nas paredes começaram a mudar, suas imagens se desvanecendo para mostrar novos rostos. Então entendi. Nunca deveria ter aceitado aquela corrida. Reuni forças e comecei a recuar até a escada, mas a casa parecia diferente agora. Os corredores pareciam se alongar e as sombras se contorciam nos cantos escuros. O ar ficou denso, sufocante, como se a casa estivesse viva e não quisesse me deixar sair. Corri sem olhar para trás, sentindo mãos invisíveis roçarem minha pele e sussurros que se transformavam em gritos ao meu redor. Desci as escadas, tropeçando várias vezes. A porta principal estava trancada, mesmo que eu não tivesse tocado nela. Com o último esforço, me joguei contra ela com toda a minha força. O impacto foi brutal, mas consegui abrir e caí no chão molhado da entrada. Lá fora, a neblina começava a se dissipar. Quando me virei para olhar a casa, ela não estava mais lá. Só havia um terreno vazio coberto de mato e restos de fundações antigas. A casa nunca existiu.
Meu carro continuava ligado no meio do caminho. Corri para ele, fechei a porta com força e disparei dali o mais rápido possível. Nunca mais voltei a trabalhar naquela região. Perguntei para outros motoristas sobre a Estrada Velha, mas ninguém lembrava daquela área ou daquela casa. Às vezes, quando dirijo à noite, vejo uma figura distante levantando a mão para me chamar. Mas aprendi a lição. Nunca mais aceito corridas na Estrada Velha. Há alguns anos me vi no pior momento da minha vida. Perdi tudo. Não estou mentindo quando digo que estava vivendo nas ruas. Minha existência foi um acumulado de erros e desilusões desde a infância. Sempre tudo deu errado para mim. Eu era o garoto gordo e de óculos na escola, e todos me zoavam por isso. Decidi não continuar estudando no ensino médio, o que fez com que eu não conseguisse encontrar um bom emprego. Quando meus pais morreram, me vi sozinho em uma casa da qual nem conseguia pagar as contas de água e luz. Estava na miséria e na solidão. A esperança desaparecia como fumaça entre os meus dedos, e o desespero se tornou meu único companheiro constante. No fundo do meu desespero, decidi procurar uma solução que pudesse mudar o curso da minha vida. Quando estava morando nas ruas, fui a uma igreja pedir ajuda, mas o padre se recusou a me dar até mesmo comida. Isso fez com que eu nutrisse certo rancor, não contra Deus em si, mas contra a igreja. Então veio a ideia de invocar e fazer um pacto com o diabo. Claro que eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, então deixei de lado por um tempo. Dormir na rua, passando fome e frio, não deixa muito tempo para pensar. Numa madrugada, um velho de aparência peculiar chegou ao parque onde eu estava dormindo. Mesmo parecendo não ter se banhado por vários dias, ele ainda assim tinha uma aparência elegante. Não refinada, mas elegante. Ele me perguntou se podia se sentar ao meu lado. Eu hesitei um pouco, mas então ele tirou um pedaço de pão do casaco e me ofereceu metade. Rapidamente me movi para que o velho pudesse se sentar. Lá estávamos nós, começamos a conversar e contei a ele como tinha acabado naquela situação. Quando terminei, o velho olhou nos meus olhos e disse que ele podia mudar meu destino, que a única coisa que eu precisava fazer era apertar sua mão com força. Quando ele disse essas palavras, senti uma brisa fria que moveu meu cabelo, mas meu desejo de mudar minha vida era tão grande que, apesar de ter uma sensação ruim, não fiz nenhuma pergunta e apertei a mão do velho. Ele sorriu de orelha a orelha, me parabenizou e depois se levantou, garantindo que nos veríamos novamente quando eu tivesse uma vida melhor. No dia seguinte, enquanto caminhava pela cidade, esperando que algo acontecesse, encontrei o único amigo que tive na escola primária. Ele era provocado porque sempre foi pequeno, e naquela época em que o encontrei na rua, ele deveria medir menos de 1,60 m. Como era meu único amigo, eu o defendia e brigava por ele. Seu nome era Júlio, e ele ficou muito feliz em me ver. Ele me convidou para comer. Para encurtar a história, Júlio estava muito bem. Era dono de uma empresa importante no estado e me ofereceu um emprego como chefe de sua equipe de segurança. Expliquei que não tinha ideia de como desempenhar bem esse trabalho, mas isso não foi um problema. Ele disse que confiava em mim pelo que eu tinha feito por ele quando éramos crianças. Mandou-me fazer alguns cursos e depois peguei o emprego. Ganhei muito dinheiro, voltei a morar na casa dos meus pais e com dinheiro comecei a frequentar lugares elegantes. Lá, as mulheres se aproximavam de mim. Minha vida estava em um nível que eu nunca poderia imaginar. Curti minha nova vida por vários meses. Uma manhã acordei sentindo um pequeno vazio no estômago. Não era fome, não doía nem ardia. Simplesmente parecia que algo estava faltando. Preocupei-me a ponto de ir ao médico, que não encontrou nada fora do normal. Depois dessa manhã, aos poucos, as coisas que antes me faziam aproveitar minha nova vida começaram a perder seu significado. Eu não era milionário, mas como nunca tive dinheiro, já tinha comprado tudo o que sempre quis. Já não sabia o que fazer com o dinheiro que ainda me pagavam. Em um período de 5 meses, passei de ter uma mulher diferente a cada final de semana a nem mesmo sair para tomar uma bebida. Os luxos e as comodidades perderam seu encanto e me vi cercado por coisas materiais que não me faziam sentir bem.
objetos que não me proporcionavam nada e apenas alimentavam minha sensação de vazio. Foi assim que, apesar de viver em uma casa cheia de tudo o que qualquer família gostaria de ter, eu me sentia desolado. Na verdade, houve um momento em que eu não dormia na cama. Deitava no chão porque meu estado de espírito era o mesmo que eu tinha quando dormia naquele banco frio e solitário no parque. Uma das muitas madrugadas, bateram à minha porta. Quando fui abrir, era aquele velho estranho. Convidei-o a entrar, ofereci-lhe algo para comer e uma cerveja. O velho parecia muito feliz em me ver. Eu nem mesmo entendia como ele tinha chegado à minha casa. Nos conhecemos em um parque. Não, fazia sentido. Mas mesmo assim, aquele completo desconhecido estava ali, sentado na minha sala, olhando para mim com um sorriso de orelha a orelha. Ele me perguntou se eu gostava da minha nova vida. Em vez de responder, fiz-lhe uma pergunta. Quem é você? O velho, que ainda sorria, respondeu que eu sabia muito bem quem ele era, mas que não queria admitir. Isso me deu calafrios. Esse velho estava insinuando ser o coisa ruim em carne e osso. Com a voz um pouco trêmula, comentei que não tinha ideia do que ele estava dizendo. O velho rapidamente terminou o pão e a cerveja, levantou-se do sofá e foi em direção à porta. Antes de sair, disse-me que só tinha me visitado para garantir que eu tivesse muito claro que ele havia cumprido a parte dele do acordo e que, ao morrer, eu cumpriria a minha. Em seguida, fechou a porta e foi embora. Acho que deveria ter sido óbvio desde que ele chegou comigo ao parque, mas, sinceramente, nunca parei para pensar no que estava fazendo. Agora parece que não importa o que aconteça, vou acabar no inferno.